É impossível seguir a Cristo sem abrir mão das próprias vontades. Eu vou anotar isso aqui. É impossível seguir, tornar-se discípulo de Cristo sem abrir mão das próprias vontades. Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo é opcional. Abrir mão do próprio eu e das próprias vontades é indispensável. É obrigatório. Por isso que é impossível, e eu afirmo, seguir a Cristo sem abrir mão das próprias vontades. Não tem como. Por que isso? Porque as nossas vontades, elas estão em completo e total rota de colisão com a vontade de Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Afinal de contas, o pecado habita em nós. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Essa luta entre nossa vontade e a vontade de Deus, ela é tão ferrenha, ela é tão pesada, que quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, e são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Essa luta, ela é tão ferrenha, ela é tão pesada, que sozinho a gente não consegue. Aí Paulo continua no 18 de Gálatas 5. Mas, se são guiados pelo Espírito de Deus, vocês não estão debaixo da lei. E tem um outro texto que eu gosto muito, que está aqui em Romanos, capítulo 8, e o versículo 8, que diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso eu vou dizer de novo: é impossível agradar a Deus, seguir a Cristo, tornar-se discípulo de Jesus, sem abrir mão das próprias vontades. Olha o que ele diz no 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Na nossa jornada de fé, na nossa jornada cristã, o protagonismo da nossa vida não deve ser as nossas vontades, os nossos desejos. Por quê? Porque eles estão sob a influência da carne, em oposição contra Deus, em rota de colisão com a vontade de Deus. Por isso que o discípulo de Cristo, ele abre mão da sua própria vontade por reconhecer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso, entenda isso de uma vez por todas e entenda também que essa luta, ela é diária. Diariamente, precisamos decidir e escolher dar protagonismo à vontade
vontade de Deus revelada em sua palavra e fazer com que a nossa vontade se torne cada vez mais coadjuvante. É verdade que vivemos um tempo em que cada vez mais escutamos que devemos ser nós mesmos, que devemos ser felizes, que devemos alcançar tudo aquilo que deseja o nosso coração. Mas isso é contrário ao que a palavra diz. O chamado de Cristo é claro: negue-se a si mesmo. E quanto antes você decidir colocar a sua vontade em segundo plano para priorizar a vontade de Deus, mais leve será a sua jornada com Jesus. Amém? E aí, o que achou da nossa reflexão? Fala aqui nos comentários. Deus abençoe vocês.